Você nunca imaginou que tudo terminaria assim. O som do metal batendo ecoa pelo corredor. Frio, seco. Final. A porta da cela se fecha atrás de você. E pela primeira vez em muitos anos, você não tem controle de absolutamente nada. Mas o mais assustador não é o silêncio, nem o cheiro, nem o lugar. É a memória, porque você sabe exatamente como chegou até aqui. E o pior é que tudo começou muito antes da primeira sentença que você vendeu. Você nem sempre foi assim. Na verdade, você era o oposto. Filho de uma família simples, você cresceu ouvindo uma única frase: estude, seja alguém, faça a coisa certa. E você fez. Estudou como poucos. Abriu mão de festas, amigos, descanso. Enquanto outros desistiam, você continuava. Mas havia um detalhe que ninguém via. Você não tinha recursos, enquanto outros tinham apoio, dinheiro, estabilidade, você tinha apenas esforço. E foi nesse momento que alguém apareceu. Não foi algo direto, não foi uma proposta clara. Foi sutil, um contato, uma ajuda aqui, um material ali, uma mensalidade paga sem explicação. Você sabia que aquilo não era normal, mas também sabia de outra coisa. Sem aquilo, você não chegaria até o final. E então você fez a primeira escolha que mudaria sua vida. Você não perguntou de onde vinha. O tempo passou. Você se formou, passou no concurso e quando vestiu a toga pela primeira vez, sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Poder, autoridade, controle. Você não era mais o menino sem recursos. Agora, você decidia o destino de outras pessoas. Durante um tempo, você tentou fazer tudo certo, seguir a lei, ser justo, honesto, mas então, o passado voltou, de forma discreta, como se nunca tivesse ido embora. Uma mensagem simples, direta. Lembra de quem te ajudou? Seu corpo gelou, porque você lembrava, claro que lembrava. E então veio o pedido. Um caso específico, um nome, uma decisão, nada escandaloso, apenas uma interpretação favorável. Algo que poderia passar despercebido, algo que ninguém questionaria, algo pequeno. Você pensou em recusar, pensou em ignorar, mas então outra pergunta surgiu na sua mente. E se descobrirem? E se tudo vier à tona? Você não estava sendo ameaçado diretamente, mas também não precisava. Você entendeu. E então, tomou a segunda decisão. A primeira sentença favorável saiu. Discreta, bem fundamentada, difícil de contestar. E nada aconteceu. Nenhuma investigação, nenhuma suspeita, nenhuma consequência. Apenas silêncio. E depois, outra, e outra, e outra. Com o tempo, você parou de pensar nisso como algo errado. Virou rotina, virou parte do sistema, virou normal. Você continuava sendo respeitado, continuava sendo visto como um juiz exemplar. Mas nos bastidores, você já não era o mesmo. E então veio algo inesperado. Dinheiro, muito dinheiro. Mais do que você jamais imaginou ter. Discreto, limpo, silencioso. E foi nesse momento que algo mudou dentro de você. Não era mais medo, não era mais obrigação, era desejo. Porque pela primeira vez na vida, você não queria apenas sobreviver. Você queria mais, muito mais. Você começou a olhar ao redor. Outros juízes, outras pessoas, outras vidas. E algo começou a incomodar você. Por que eles têm mais? Por que eu não posso ter também? Foi nesse momento que nasceu a ganância, silenciosa, progressiva, perigosa. E então, você tomou a decisão que selou seu destino. Você parou de esperar pedidos e começou a oferecer, não apenas para a facção, mas para qualquer um disposto a pagar. Advogados começaram a perceber, intermediários surgiram, seu nome começou a circular, de forma sussurrada, discreta, mas eficiente. Sentenças começaram a ter preço. Liberdade tinha valor.
justiça, virou mercadoria. E você se tornou especialista. Sabia exatamente como escrever, como justificar, como esconder, como parecer legal, sendo completamente ilegal. E por um tempo, funcionou. Funcionou perfeitamente. Você comprou coisas que nunca imaginou. Viveu uma vida que nunca teve. Sentiu um poder que poucos experimentam. Mas existe uma coisa que você não percebeu, ou talvez tenha ignorado. Quanto mais você cresce no erro, mais visível você se torna. E foi exatamente aí que tudo começou a ruir. Primeiro, pequenos sinais. Um processo questionado. Uma decisão revisada. Um olhar diferente em um corredor. Depois, silêncio. Um silêncio estranho. Pesado. Como se algo estivesse sendo preparado. Mas existe uma coisa que você não percebeu. E estava. Sem que você soubesse, seu nome já circulava em outro lugar. Não mais entre criminosos, mas entre investigadores. A Polícia Federal começou a observar, sem pressa, sem alarde, sem erro, movimentações financeiras, contatos, padrões, decisões repetidas. Tudo começou a formar um desenho, um padrão impossível de ignorar. E enquanto você achava que ainda estava no controle, na verdade, já estava sendo observado há muito tempo, até que chegou o dia. Era mais uma manhã comum. Você se arrumou como sempre, vestiu a toga, pegou seus documentos, saiu de casa. Mas algo estava diferente. Você não sabia explicar o quê, mas sentia. Ao chegar no trabalho, tudo parecia normal, até não parecer mais. Homens se aproximaram, firmes, diretos, sem hesitação. Você está sendo investigado. Seu coração disparou. Mas você tentou manter a postura, negar, controlar. Mas então vieram as palavras que destruíram tudo. Você está preso. Naquele momento, o mundo parou. Não houve discussão, não houve fuga, não houve poder. Apenas o som das algemas, fechando. Pela primeira vez em anos, você estava do outro lado. As pessoas olhavam, algumas em choque, outras em silêncio, outras sem surpresa. Porque, no fundo, a verdade sempre deixa rastros. A investigação revelou tudo. Cada transação, cada contato, cada sentença vendida. Não era mais suspeita. Era prova. E então veio o julgamento. Dessa vez, você não estava na cadeira de quem decide. Você estava na cadeira de quem responde. Cada palavra dita contra você ecoava como um espelho do que você já fez com outros. Sem atalhos, sem influência, sem controle. A sentença foi clara, direta, irreversível, condenado. E agora você está aqui na cela, sem dinheiro, sem poder, sem status, apenas você e suas escolhas. Os dias passam devagar, pesados, repetitivos. E é nesse silêncio que tudo volta. A primeira ajuda que você aceitou, a primeira vez que você ignorou, a primeira sentença, a primeira vez que você pensou, só dessa vez. Mas nunca é só uma vez. Sempre existe uma próxima, e depois outra, e outra, até que você já não reconhece mais quem se tornou. Você começa a perceber algo doloroso. Não foi a facção que destruiu sua vida. Não foi o dinheiro, não foi o sistema, foi você. Cada escolha, cada silêncio, cada justificativa, tudo levou até aqui. E agora não há mais volta. A cela continua fria, o tempo continua passando, e pela primeira vez em muito tempo, você entende o verdadeiro peso de uma sentença.